Olá, meu nome é Adriano dos Santos, sou um dos especialistas da Contributo Estudos Tributários e com a aprovação da regulamentação da reforma tributária no Congresso Nacional, o projeto no momento de gravação desse vídeo ainda depende da sanção presidencial e da sua publicação para entrar em vigor de fato. Então, caso haja alguma mudança, algum veto em algum dos pontos aqui tratados, o vídeo será atualizado, mas em termos de acréscimo de informações, de regras novas, ele já foi finalizado no momento da gravação desse vídeo. Então, o objetivo aqui é fazer um apanhado de alguns pontos. Nós estamos falando de um projeto extremamente complexo que muda todo o sistema tributário brasileiro de consumo. Então, o objetivo é fazer um breve apanhado de algumas ponderações, alguns itens que vão afetar os municípios de forma mais imediata, vamos dizer assim. Então, basicamente é um vídeo muito curto apenas para fazer esses apontamentos e dar algum norte, enfim, uma diretriz para os municípios nesse primeiro momento, tendo em vista que em 2025 inicia uma nova gestão. Então é importante que já está a par, pelo menos dessas modificações, são modificações aí substanciais que precisam ser observadas pelos municípios. Então, sem mais delongas, passar aqui aos tópicos a serem destacados em relação a essa regulamentação que foi aprovada pelo Congresso Nacional. O primeiro ponto, para quem eventualmente tem agora o primeiro contato com as regras ou não conhece nada sobre o que foi aprovado desde a emenda constitucional de 2023 e agora com a regulamentação, fazer um breve entendimento geral aqui da regulamentação e da reforma tributária como um todo. São criados três novos tributos, o IBS, a CBS e o IS, que é o imposto seletivo. O IBS ele vai ser a competência compartilhada entre estados e municípios via comitê gestor do IBS. A CBS é um tributo, uma contribuição exclusivamente federal, porém ela tem as mesmas regras que o IBS. Ou seja, o IBS e a CBS eles têm uma unicidade de regras, são tributos diferentes, mas vão seguir as mesmas regras. A única exceção é a alíquota que vai ser diferente entre IBS e CBS. Mas a CBS ela é um tributo federal, ou seja, sua arrecadação é exclusivamente federal. O IS, que é o imposto seletivo, também conhecido popularmente já como imposto do pecado, ele é uma cobrança, um tributo sobre determinados produtos e serviços que são considerados danosos à saúde e ao meio ambiente. Isso foi definido em lei complementar. Então, por exemplo, cigarro, bebidas alcoólicas, enfim, que vai ter uma arrecadação exclusivamente federal. Desses três tributos, o que importa mais especificamente aos municípios é o IBS, porque ele vai ter uma alíquota municipal, ele vai ser um tributo municipal, vamos dizer assim, compartilhado com os estados, né, uma novidade esse compartilhamento, mas ele é um tributo que vai direcionar recursos diretamente para os municípios. E todas as atividades praticamente vão pagar o IBS, não só prestadores de serviço. Então estamos falando aí de um tributo que vai abranger praticamente todas as operações comerciais e não apenas a prestação de serviço. Então, esse é um resumo extremo do que a reforma tributária cria de novos tributos. E ela cria esses tributos e vai fazer extinção de outros. O tributo municipal que vai ser extinto é o ISS. Também vai ser extinto o ISS e tributos federais, a COFINS, PIS vão ser extintos também, mas aqui o foco vai ser tratar da extinção do ISS. O ISS ele vai ser extinto, mas isso vai ocorrer de fato só lá em 2032, ou seja, até 2032 ele vai existir. Quando virar 2032 para 2033, aí que o ISS vai deixar de existir. Então, até 2032, o ISS vai continuar a ser cobrado. De 2029 em diante, que o ISS vai começar a ter suas alíquotas reduzidas, seguindo as regras estabelecidas já na própria emenda constitucional e definidos também na lei complementar, né, na forma de fazer isso. O IBS ele vai começar a ser cobrado em 1º de janeiro de 2026, ou seja, daqui a um ano. Daqui a um ano, vamos começar a ter a cobrança já do IBS. Esse primeiro momento, em 2026, a alíquota do IBS é uma alíquota de teste, vamos dizer assim, uma alíquota bem baixa, 0,1%. E essa alíquota, em 2026, as empresas que pagarem, né, esse IBS, eles vão descontar o valor dos tributos federais. Então, ainda não vai entrar para o município valores de IBS lá em 2026. Ele vai começar a ser cobrado com uma forma de teste e o que as empresas pagarem de IBS, elas vão tirar dos tributos federais que elas têm que recolher. A partir de 2027, ainda com uma alíquota baixa, uma alíquota de teste, o IBS começa a entrar para os municípios, ou seja, ele vai começar a ter arrecadação a ingressar ali para o município. Em 2026, toda a arrecadação do IBS vai para manter o comitê gestor. Os tetos de arrecadação, então muito se fala sobre os tetos da alíquota, né, da reforma tributária, alíquota em 26,5%, teto máximo, não pode haver essa cobrança maior de arrecadação e tudo mais, eles incluem o IBS. Então o IBS e a CBS, eles representam esse teto somadas alíquotas, né? Então por isso que são cálculos bem complexos para definir a alíquota do IBS. E o município vai poder definir sua alíquota de IBS somente a partir de 2036. Até 2035,
a alíquota vai ser definida pelo Senado. Então, durante a transição de 2029, que começa a reduzir o ISS até 2033, que é o primeiro ano pós-ISS, vão ser alíquotas definidas pelo Senado. E 34 e 35 vão repetir essas alíquotas também. Então, o município ele vai ter uma possibilidade de definir a alíquota de IBS dele lá em 2036. Até lá, quem vai definir a alíquota vai ser o Senado Federal, mas o recurso entra para o município. O Senado define a alíquota, as empresas vão pagar o IBS e o recurso vem para o município. A definição dessa alíquota é para compensar as reduções que o município vai ter na arrecadação. Entre aspas, é essa a definição, mas não é uma garantia que vai acontecer. Vão ser definidas alíquotas baseadas em cálculos complexos, com questão do teto, questão do mínimo de arrecadação, para definir a alíquota do município. O município vai fiscalizar e cobrar conforme essa alíquota que vai ser definida. O Comitê Gestor do IBS ele é um órgão responsável por regulamentar o IBS, ele vai ser composto por municípios e pelos estados. São 27 representantes dos municípios no Comitê Gestor e 27 dos estados. A eleição do Comitê Gestor vai ser feita no primeiro semestre de 2025, ou seja, é um desafio já para a nova gestão fazer a votação e escolher os representantes do município dentro do Comitê Gestor. Essa primeira eleição do Comitê Gestor vai ser gerenciada pelas associações, então as associações de âmbito nacional que vão fazer essa gerenciamento da eleição para que seja feita a votação. Não se deve confundir a representação no comitê gestor com a capacidade de fiscalizar. Todos os municípios, todos, tendo ele representante no comitê gestor ou não, vão ter que fiscalizar o IBS e vão ter acesso aos dados dos contribuintes, né? Então, os fiscos municipais, exclusivamente os fiscos municipais, vão controlar a arrecadação, tanto se o município recebe o valor adequado lá do pagamento do comitê gestor, né, do valor que foi pago de IBS, quanto fiscalizar o contribuinte propriamente dito. Então, não confundir nunca a representação no comitê gestor com o poder de fiscalizar. A representação no comitê gestor é tipo o órgão que vai regular o tributo, que vai criar as regras, vai ser o comitê responsável. Então, esses representantes vão lá dentro do comitê criar regras, fazer os regulamentos, mas fiscalizar, todos os municípios vão poder fiscalizar, vão ter que fiscalizar. Quais são os pontos de atenção, então, aos municípios no curto prazo, já para 2025? A eleição do comitê gestor do IBS vai acontecer, né? Então, todos os municípios vão votar através do chefe do Poder Executivo. Essas chapas vão ser organizadas por entidades municipalistas a nível nacional. Então, muito provavelmente essa primeira eleição vai ser uma eleição emergencial, vamos dizer assim, porque o comitê gestor precisa estar em vigor em 2025. Tem um outro projeto de lei tramitando muito mais detalhado para regular como que funciona o comitê gestor. Então, provavelmente no decorrer de 2025 vão ocorrer mudanças no funcionamento do comitê gestor a partir de 2026, mas para 2025 ele vai ser criado nessa forma, né, definida no projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional nesse momento. Um ponto que é importantíssimo para os municípios, esse sim exige um cuidado extremo, uma atenção extrema. A partir de 2026, ou seja, a nota fiscal de ISS, ela tem que seguir o padrão nacional. A partir de 2026, de 1º de janeiro de 2026, a nota fiscal tem que seguir o padrão nacional. Até para fazer o destaque aqui, justamente da data, a partir de 1º de janeiro de 2026, os municípios vão ter que utilizar a nota padrão nacional. O que significa isso? O município ou ele vai ter que integrar o sistema de nota deles com a base de dados nacional, da nota padrão nacional, então ele vai ter que fazer essa integração, ou ele vai ter que utilizar os emissores diretamente da Receita Federal, não ter mais a nota municipal e usar a nota padrão nacional. Isso é fundamental. E essa condição ela é necessária porque a partir de 2026 começa a ser cobrado o IBS. Então as empresas elas vão ter que emitir o mesmo documento fiscal, porque o IBS, as regras dele são nacionais. Então elas vão ter que começar a emitir um documento nacional. Para elas não ter que emitir uma nota para o ISS e uma para o IBS, vai ter que ser feita a padronização, vai ter que ser uma nota só. Então por isso que vai ser obrigatório. E veja que a redação ela criou uma penalidade pesada aos municípios que não fizerem essa integração. A penalidade é bloqueio de transferências voluntárias. O município que em 1º de janeiro de 2026, ou seja, daqui a um ano, não esteja integrado à nota nacional, ele não vai receber recursos de emendas, por exemplo, parlamentares, recursos de convênio, vai ficar bloqueado as transferências voluntárias. Então é um ponto de atenção para os municípios para já iniciarem os trâmites ou para não ter mais a nota própria do município, o sistema próprio, e usar diretamente esse sistema nacional, né, que é o emissor nacional, da nota fiscal padrão nacional, ou
entrar em contato com a empresa de sistema para fazer essa integração. Caso o município não tenha essa integração feita ou não utilize os emissores a partir de 1º de janeiro, ele vai ter uma punição pesada. Outro ponto que é essencial para os municípios, especialmente no início do mandato, para esclarecer essa dúvida, o município não pode legislar sobre o IBS. O IBS ele é um tributo que vai ter as regras definidas a nível nacional. O município vai poder definir a alíquota do IBS lá em 2035 em diante, quando passar esse período de transição. O município não legisla sobre o IBS. Então o município não pode modificar, vamos ter que modificar o Código Tributário do município, a lei municipal, para se adequar ao IBS. Não, o município não pode fazer isso, é inconstitucional. O município não regula o IBS. O IBS ele é regulado exclusivamente por lei complementar de âmbito nacional e pelas regulamentações do Comitê Gestor do IBS. O município vai definir a alíquota exclusivamente lá mais para frente quando terminar a transição. Então, nesse momento, o município não legisla sobre o IBS. Então, por exemplo, temos que aprovar na Câmara um projeto de lei para fazer uma cópia do terço da reforma ou da lei de regulamentação do IBS e colocar na lei municipal. Não. O município não legisla. Qualquer regra municipal sobre o IBS é inconstitucional. O município ele pode, né, ou deve atualizar, conforme a análise de cada município, a lei para outros pontos da emenda constitucional 132. Por exemplo, o município, a questão do cálculo do IPTU, a emenda constitucional 132 alterou critérios, a COSIP foi alterada, né, a CIP foi permitida em ser instituída sobre monitoramento. Então o município ele pode fazer atualizações no seu Código Tributário de outros pontos relacionados à emenda constitucional 132, mas sobre o IBS não. Então, o município não tem que incorporar na sua lei local regras sobre o IBS. Esse ponto é importante para não gerar confusão ou o município debater, eventualmente, questões que não competem ao município fazer. A Constituição remeteu exclusivamente à União, através de lei complementar, regular o IBS. Ele é um tributo municipal, vai ser fiscalizado pelo município, com arrecadação para o município, mas seguindo regras nacionais. Então, esse ponto também é fundamental para que os municípios possam compreender essa questão. São inúmeros desafios da reforma tributária, né? Então esse vídeo é um apanhado muito sucinto. São mais de 500 artigos, são praticamente 500 artigos, né? E alterações de outras leis também, mudanças significativas na forma de recolhimento dos tributos. As mudanças vão afetar todos, de consumidores, autônomos, né? Pessoas físicas, MEI, empresas do Simples, grandes empresas. Aqui foi um resumo muito sucinto do que vai ser importante para os municípios acompanharem nesse primeiro momento, mas o município vai precisar ter uma preparação significativa para se adequar à reforma tributária, e quando digo se adequar, não na legislação. O município precisa ter um fisco municipal que entenda as regras do IBS, porque é o fisco municipal que vai ter a atribuição de acompanhar e fiscalizar. Só o fisco municipal vai ter acesso a essas informações. Então o município precisa ter uma equipe preparada para poder acompanhar a reforma tributária, e o IBS começa a ser cobrado em 2026, ou seja, em um ano o IBS começa a ser cobrado, e já em 2025 muitas regras o município já vai ter que ter atenção. Então essa é um resumo sucinto das principais mudanças da regulamentação da reforma tributária, e agora fica esclarecido todos os prazos, enfim, e o que o município precisa ter atenção para esse primeiro momento e também preparar para início da vigência em 2026, de fato, do IBS. Acompanhe também no site da Contributo, que aparece aqui na tela, contributo.com.br, ou no perfil do Instagram, @contributobrasil, informações sobre a reforma tributária, com um viés voltado aos municípios, que é o foco da Contributo, então também informações aos contribuintes em geral, de todos que tiverem interesse. Mas informações importantes, a Contributo sempre vai disponibilizar vídeos sobre esses materiais, cursos, treinamentos, e os municípios que detêm a licença de uso da inteligência artificial da Contributo vão ter informações sempre atualizadas, alimentadas dentro da inteligência artificial sobre a reforma tributária, para estarem preparados para essas mudanças.